Seguindo então a nossa cronologia, o nosso próximo relato é a conversa que Nicodemos, que era um líder religioso reconhecido, prestigiado ali no meio deles, teve com Jesus, uma conversa que ele foi ter com Jesus. E essa passagem está em João 3, do versículo 1 até o 21. Só que agora eu vou colocar um textinho dessa conversa que eu peguei daquela série The Chosen, sabe? E essa conversa ela tá bem legal ali. Então acompanha aqui ela e aí logo eu volto para nós darmos continuidade nesse episódio, certo? Eu não sei por onde começar. Eu tenho tantas perguntas. Vamos nos sentar primeiro. Sim, é claro. As casas a leste. Muitos pregadores errantes conseguiram atrair multidões com a retórica e o tom enérgico. Eu mesmo já ouvi alguns ao longo dos anos. Então conhece o tipo. Mas eu nunca ouvi nenhum deles dizer a um paralítico que se levantasse e andasse. Muito menos que isso acontecesse. E qual é a sua conclusão? Eu acredito que você não está agindo sozinho. Ninguém pode fazer estes sinais que você faz sem que Deus esteja com ele. Só alguém que veio de Deus. E como essa crença está sendo aceita na sinagoga? É por isso que estamos aqui a essa hora. O que mais? O que veio nos mostrar? Um reino. É com isso que nossos governantes estão preocupados. Não desse tipo. Então o quê? Um tipo de reino que uma pessoa não pode ver, a menos que nasça de novo. Nasça de novo? Isso. Quer dizer, uma nova criatura? A conversão dos gentios para o judaísmo? Não é disso que eu estou falando. Então o que é nascer de novo? Espero que não queira dizer retornar ao ventre, porque seria um problema para mim. A minha mãe, que descansa em paz, está morta. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Essa é a sua parte, é isso que deve nascer de novo para uma nova vida. Como pode ser isso? O senhor é professor em Israel e não entende essas coisas? Estou tentando, mestre. Eu sei. Eu sei. Ouviu isso? O quê? Escute. O que o senhor escuta? O vento. Como sabe que é o vento? Porque eu posso sentir, eu ouço o seu som. O senhor sabe de onde ele vem? Não. Sabe para onde ele vai? Não. É isso que eu chamo de nascer de novo do Espírito. O Espírito pode trabalhar de formas que são um mistério para o senhor. E embora não possa ver o Espírito, o senhor pode reconhecer o efeito dele. A minha mente não para de pensar em como essas palavras causariam agitação entre os doutores da lei. Sim. E sinceramente eu não espero o contrário. Eu falo do que eu sei e do que eu vi. E isso não foi recebido pelos líderes religiosos. É difícil de receber. Então eu falei a vocês sobre coisas terrenas. E vocês não acreditaram. Como vou falar de coisas celestiais? Eu acredito nas suas palavras. Eu só temo que você não tenha chance de falar muito mais antes de ser silenciado. Eu vim para fazer mais do que falar, Sr. Nicodemos. Mais milagres? Sim. Mas ainda mais do que isso. O senhor se lembra de quando os filhos de Israel reclamaram contra Deus e contra Moisés no deserto de Parã? Sim. Eles queriam voltar para o Egito e amaldiçoaram o maná que Deus lhes enviou. E depois?
Eles foram mordidos por serpentes e eles estavam morrendo. Mas Mas Deus criou uma forma deles serem curados. Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto. E as pessoas só precisavam olhar para ela. Assim o Filho do Homem será levantado, para que quem nele crê tenha a vida eterna. O nosso povo não está morrendo de picadas de serpentes. Está morrendo com os impostos e a opressão. Eu lamento desapontar o senhor. Mas eu não vim para libertar o povo de Roma. Então do quê? Do pecado. Da morte espiritual. Deus ama tanto este mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso não tem nada a ver com Roma? Isso é tudo sobre pecado? Deus não enviou o próprio Filho ao mundo para condená-lo, Sr. Nicodemos. Ele o enviou para salvá-lo, através dele. É tão simples quanto a serpente de Moisés no poste. Quem acredita nele não será condenado, mas quem não acredita já está condenado. Bom, aqui nesse texto, nesse episódio aí, nós temos vários assuntos. Podemos falar de várias coisas, né? O novo nascimento, o reino de Deus, nascer da água, nascer do Espírito, salvação, condenação, vida eterna. Inclusive é aqui, nesse episódio, né, nesse texto, que tem aquele famoso versículo, acho que o mais conhecido de todos, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para salvar o mundo. Esse texto, né, está aqui, faz parte desse episódio, desse capítulo, e sai daqui então dessa conversa de Nicodemos e Jesus. Então tem bastante coisa aí, mas nós vamos por partes, né? Vamos começar aqui pelo nascer de novo. O que Jesus quis dizer para Nicodemos e para nós com nascer de novo? Bom, se você reparar no texto, Nicodemos, ele começa falando assim, ó: mestre, sabemos que o Senhor é um mestre que vem de Deus. Ninguém poderia realizar esses atos que revelam a realidade de Deus se Deus não fosse com ele. Ou seja, Nicodemos está falando aqui que reconhece através de Jesus o reino de Deus. Nicodemos está dizendo que reconhece a realidade através dos atos de Jesus. Ele está dizendo que consegue ver a fonte das demonstrações de Jesus. Ele consegue ver Deus ali através de Jesus. Enquanto outros não conseguem. Outros não conseguem perceber o reino de Deus, não conseguem perceber Deus através das demonstrações de Jesus. Tanto que o encontro deles, como você viu aí, foi à noite. O encontro de Jesus com Nicodemos teve que ser à noite, teve que ser escondido, porque outros religiosos, a maioria do povo, não aceitavam Jesus, não percebiam Deus ali, não reconheciam ele como sendo da parte de Deus. E Jesus então diz para ele: você, Nicodemos, está certo. A não ser que alguém nasça do alto, nasça de novo, não é possível ver aquilo que eu estou apresentando, que é o reino de Deus. Se não nascer de novo, não se pode ver o reino de Deus. Ou seja, fica claro aqui que nascer de novo se trata de uma mudança de percepção. Nicodemos estava percebendo Deus, estava percebendo o reino de Deus através de Jesus, enquanto outros também estavam vendo com os olhos físicos todas as demonstrações de Jesus, mas não conseguiam perceber o que Nicodemos percebia. Eles não viam o que Nicodemos via. Eles não percebiam que era chegado o reino de Deus. Então veja que estamos falando de uma mudança de percepção.
uma percepção que não fica limitada às ações, ao corpo, à forma, ao homem, à pessoa, mas que vê além, que vê o que é real, verdadeiro, eterno, que vê o reino de Deus, que vê a glória de Deus. Tanto que Jesus diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido corpo é corpo. O que é homem é homem. O que é pessoa é pessoa. O que é nascido do espírito é do alto, é de fora do mundo, é de fora do corpo, é de fora da pessoa. A percepção, então, é outra, é do alto. Se a tua percepção for de dentro do corpo, de dentro do autoconceito, de dentro das interpretações das crenças, se for de dentro do mundo terrena, material, tu não poderá ver, entrar, perceber o reino de Deus. O reino de Deus está apresentado aí na tua frente, mas tu não vai perceber. Você está dentro do reino de Deus, mas tu não vai perceber. E aí Jesus faz uma analogia aqui com o vento. Ele diz assim: você sabe muito bem que o vento sopra para lá e sopra para cá, vai para lá e para cá. Você o ouve sussurrando pelas árvores, mas não tem ideia de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto, o Espírito de Deus. Ele está dizendo o que com isso? Está dizendo que não vemos o vento. Com os olhos físicos não podemos ver o vento, mas sabemos que o vento está ali. Reconhecemos o vento ali, sentimos o vento, sabemos o vento. E assim é com o reino de Deus. Não tem uma forma física. O reino de Deus não tem uma aparência, não tem um jeito, uma expressão, não tem uma cara. Você simplesmente reconhece ele. Você sabe que ali está o reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso, né? Por que Jesus estava falando isso? Porque o povo estava esperando um rei que mudasse a forma física, que trouxesse um outro mundo, que mudasse a situação que eles estavam passando, enfrentando. Eles queriam ali um salvador que livrassem eles da opressão de Roma, dos impostos, da injustiça que eles estavam vivendo. Eles queriam um político que fizesse justiça, que protegesse eles, que mudasse a vida deles, que mudasse aquele quadro que eles estavam vivendo, que mudasse o mundo, entende? Que desse paz ao mundo. E Jesus, ele vem e diz que veio trazer um reino que não tem uma forma física, que não tem uma aparência, que não tem um jeito, que não é uma coisa, que nem mesmo uma pessoa pode ver, pode reconhecer. Olha só a controvérsia. Jesus era o contrário do que eles esperavam, do que eles queriam, do que eles almejavam. E justamente por isso, por essa expectativa deles de ser como eles achavam que tinham que ser, de acontecer o que eles achavam que deveria acontecer, é que eles não conseguiam reconhecer o reino de Deus que era chegado ali. Mas Jesus disse: o tipo de reino que eu trago é um reino no qual só vê, só reconhece quem nasce da água e do Espírito. De outro modo, não tem como reconhecer, como ver que o reino de Deus é chegado. Então, aqui, o que é isso, né? Nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água. Primeiro, nascer da água é parar de interpretar. É soltar essa expectativa de acontecer conforme eu quero que aconteça. Nascer da água é lavar, é purificar a mente, é limpar a mente. Ou seja, eu solto as minhas certezas, as minhas convicções, o meu aprendizado, a minha vontade, o que eu acho que deve acontecer, como eu acredito que tem que ser as coisas. Eu solto a humanidade, eu solto o eu, a persona, percebe? Nascer da água é me desvincular do eu, é soltar o eu, pois o eu, o corpo, a pessoa não pode ver, não pode entrar no reino de Deus.
Portanto, só quem nasce da água, que é o quê? É soltar o eu, sair fora do eu, se desconectar do eu, pode ver o reino de Deus. Em outras passagens na Bíblia mesmo, né, Jesus ele fala disso de outros modos, quando ele diz que é preciso negar a si mesmo, se você quiser seguir ele. Né? Ele diz, é preciso negar a si mesmo. Em outra passagem, ele diz que é preciso tomar a sua cruz para seguir ele. E isso não está falando de eu não poder beber, dançar, ir numa festa, me irritar, brigar, sabe? Negar a si mesmo, que é o mesmo que nascer da água, nesse contexto aqui, né? Nós estamos falando de nascer da água, isso é o mesmo que negar a si mesmo, é não gerar identificação com o personagem, com o eu, mas é estar de fora, é estar do alto, olhando para o eu, percebendo o eu, as vontades, os impulsos, as convicções, as crenças, os desejos, os medos, as sensações, mas percebendo isso, não se identificando com isso, com essas coisas, com o eu. Isso tudo, o que chamamos de eu, é o quê? É isso que eu falei. É as sensações que o corpo sente, as interpretações das crenças, é as convicções que temos, são as vontades que temos. E o que Jesus diz é: não se identifique com essas coisas. Apenas isso. Isso é negar o eu, é crucificar o eu. E isso é nascer da água. Não tem nada a ver com matar o corpo, sacrificar o corpo, viver aí desleixado, se tornar um nômade, um andarilho, um miserável. Não tem nada a ver com isso. É apenas não se identificar com o eu. E o que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é quase a mesma coisa. E digo isso porque acontece simultaneamente, quase que automaticamente após nascer da água, após abandonar o eu. Ou seja, quando não tem mais o eu em cena, quando não tem mais essa identificação com os pensamentos, as sensações, etc., tudo o que tem, tudo o que fica é o Espírito. É como se o Espírito estivesse por trás de todas as coisas. E quando isso que está na frente do Espírito, né, essa barreira que cega, que esconde o Espírito, que é o eu, né? É esse eu. Então, quando esse eu ele sai fora, é eliminado, essa barreira é destruída, só o que fica é o Espírito, só o que fica é Deus. E o Espírito, e só o Espírito, reconhece o Espírito, pode reconhecer o Espírito, dá luz ao Espírito, revela o Espírito. Ou seja, como eu disse antes, a percepção do Espírito reconhece o que está além das formas, por trás das imagens, porque só vê o Espírito. O corpo, ele vê o corpo, ele vê as formas, ele vê as imagens, mas o Espírito vê e reconhece o Espírito. Então, para nascer do Espírito, que é ter essa percepção que reconhece o reino de Deus, o mundo espiritual, é necessário antes nascer da água. Se não nascer da água, não tem como nascer do Espírito, ou seja, não tem o novo nascimento, não tem como perceber o reino de Deus. Então, e na continuação do texto de João, né, Jesus diz assim: ninguém jamais esteve na presença de Deus, senão aquele que veio daquela presença, o Filho do Homem. Tem uma outra versão que ele diz assim, ó: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Aqui, nesse versículo, nessa fala de Jesus, fica ainda mais claro que não tem nenhum corpo que vai entrar no céu, que não tem nenhuma pessoa que vai entrar na presença de Deus, que não tem nenhum humano que vai subir ao céu. Só entra na presença de Deus o que sempre esteve na presença de Deus, o que nunca saiu da presença de Deus.
Ninguém sobe ao céu, ninguém entra no reino de Deus, senão aquele que já está no reino de Deus, senão aquele que sempre esteve no céu, que sempre esteve em Deus. Está muito claro. O eu, a persona, o corpo, não pode entrar no reino de Deus, não pode ver Deus, não pode reconhecer a vida de Deus. É engraçado o quanto nós temos vontade de dizer: eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus. Deus, ele fala comigo, Deus me dá revelações. Aconteceu isso e aquilo porque eu sou ungido por Deus. Eu. Mas está aí explícito. Se tem um eu, não tem Deus. Ah, Bruna, mas acontece experiências com Deus. Eu já tive uma revelação de Deus, eu já estive na presença de Deus, eu vi a glória de Deus. Claro que sim. Independente de estar na igreja ou não, de seguir uma ou outra religião, essas experiências, elas estão disponíveis a todos. Por quê? Porque não é para a pessoa, ela se dá no espírito, é em todos. No espírito é em todos. A experiência é o que é o tempo todo, é a verdade o tempo todo. Está acontecendo o tempo todo, está acontecendo agora aí, agora aqui. Nós percebemos a experiência quando? Quando não tem o eu. Mas o que acontece? Como a consciência ela está viciada no eu, ela sempre volta para o eu. Ou seja, ela reconhece o espírito, tem a experiência, entra no reino de Deus, tem a experiência não, né? Mas ela acessa a experiência, entra no reino de Deus. E então ela logo volta para o eu. E nesse voltar para o eu, o autoconceito, a persona, se apossa da experiência. Aí a pessoa diz que a experiência foi dela, foi a pessoa que teve uma experiência de revelação, foi a pessoa que entrou na presença de Deus. Só que isso não é verdade. Na verdade, não é isso que acontece. A verdade é que só tem experiência quando não tem pessoa. Esse acesso à experiência, ao espírito, só acontece quando o eu é deixado de lado, quando não tem um eu, quando não tem pessoa, quando não tem um corpo. Nenhum corpo, nenhum humano, nenhuma pessoa reconhece o reino de Deus, entra na presença de Deus. De novo, o texto diz: ninguém jamais subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E aí, na sequência do texto, Jesus diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, primeiro, Jesus ele faz uma comparação lá com o Velho Testamento, onde o povo ele estava no deserto. Nós falamos isso no episódio anterior, né? E eles estavam no deserto, no caminho para a Terra Prometida, e estavam ali morrendo devido àquela murmuração. Eles estavam sendo picados por serpentes, né? Aí Deus manda Moisés levantar uma serpente de bronze, onde o povo eles só precisam olhar para essa serpente de bronze e então eles seriam curados. E isso é só um exemplo que Jesus dá, né, do que era preciso fazer. Isso é só um exemplo do que Jesus está falando aqui em todo esse texto sobre negar o eu e levantar o espírito, crucificar o eu e exaltar, vivificar, levantar o espírito. Ele está dizendo: o Filho do Homem, o espírito, precisa ser levantado, visto, percebido, porque nele está a vida eterna. Assim como o perecer, o sofrer, adoecer, morrer, está para o corpo. Ele continua aqui falando que corpo é corpo, espírito é espírito. Ele continua fazendo essa distinção, ou seja, não são as coisas no mundo, a forma,
no corpo que vão ser alteradas. Não é as situações que precisam ser alteradas. Não é o corpo que tem a vida eterna, mas é o espírito. Para você deixar de perecer agora, de sofrer agora, é preciso que olhe para o espírito, isto é, que negue o eu, que deixe de se identificar com o eu. Então, só perceberá o espírito. Só perceberá o que já é eterno agora, a vida real agora, a paz, a plenitude agora. Você só perceberá o reino de Deus agora. E então, para finalizar a conversa aí dos dois, né, Jesus ele diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, isto é, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso que estamos falando o tempo todo, é sobre isso. Espírito é espírito, carne é carne, não tem mistureba aqui. Não tente trazer Deus e nem o reino de Deus para o corpo, para a pessoa, para as minhas vontades, e nem levar o corpo para o céu. O espírito tem a vida eterna. O espírito não perece, não muda, não sofre, é invulnerável. Isso é assim e sempre vai ser assim. A questão é que precisamos soltar o eu e perceber o espírito. Soltar o corpo e nos reconhecer sendo o espírito, sendo o reino de Deus, sendo parte de Deus, sendo o filho único de Deus. Entenda, quando eu digo isso, não é o corpo, a pessoa, a Bruna, o Mário, a Joaquina, a Josefa, não, mas o espírito, que é um só, o Filho único de Deus, o Espírito. Solta o eu e só o que fica é o Filho único de Deus. E reconhecendo ele, o que se tem é a vida eterna agora. A condenação acaba agora. E eu friso essa palavra agora, porque há um entendimento por aí que a condenação é lá no futuro, é depois da morte, sabe? Assim como a vida eterna se dará depois da morte. Existe esse equívoco, essa compreensão errada. E isso é um erro que faz você se manter na opressão, na dor, na morte agora. A condenação é o quê? É ser um espírito livre e se sentir um corpo limitado. Esse é o pecado que nos condena à morte, à tristeza, à depressão, à angústia, ao esforço, ao cansaço. E não as coisas no mundo, não a rotina do mundo, não o trabalho, o patrão, o marido, a doença, qualquer coisa. E a salvação, a libertação que Jesus trouxe, é a libertação do espírito, é a elevação do espírito, não é a libertação para o corpo, não é a salvação do corpo. Se o corpo, a pessoa, o autoconceito é a condenação, a libertação tem que ser o abandono disso. É o reconhecimento da verdade, é o reconhecimento de quem de fato somos, é o reconhecimento do espírito. É quando o espírito é e o corpo não é, não tem significado algum. Quando a fé, a certeza, a convicção é a totalidade, que é Deus e a sua extensão é o Filho de Deus, a vida só é eterna, só é invulnerável, imutável, não tem condenação. Mas se a fé, a certeza, a convicção é o corpo, a pessoa, então isso é a condenação, já está condenado, já sofre a condenação de ser fraco, pequeno, limitado, rejeitado, terminável, passageiro. Entende? E é isso, a gente encerra por aqui.